Pois eu não vou lhe propor um desafio. Se eu sou mentirosa, tenho falado heresias aqui, se as visões e as experiências que eu tive com o Senhor do céu e do inferno forem mentira, que eu morra, que eu morra, que eu morra. Mas se vocês prevaricaram, glória a Deus, contra Deus através da minha pessoa, é vocês que vão morrer, é vocês que vão morrer, é vocês que vão morrer. Vocês aceitam o desafio? E eu vou estipular 15 dias. Aceita? Qual é o primeiro? Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos em nome de Jesus Cristo. Eu tinha que dar essa resposta hoje para a irmã Nadi, tá certo? Que fez um desafio aí na internet. Muitas pessoas já deram a sua visão em relação ao vídeo que a pastora colocou aí na internet e a gente vai dar também a nossa posição de forma teológica, de forma técnica, fazendo apologética em defesa do Evangelho. Irmã Nadi, mais uma vez eu digo, não tenho nada contra a senhora como pessoa, porém, contra aquilo que a senhora está desenvolvendo na internet, ensinando, eu tenho tudo contra, ok? Então a treta é justamente o vídeo que a irmã colocou na internet, que desafiou todos os youtubers, né, que fizeram as suas postagens aqui na internet, falando sobre os ensinamentos que a senhora tem desenvolvido. Então a gente vai ter a nossa contribuição aqui. Antes da gente entrar nessa treta, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativa as notificações, tá certo? Deixa o comentário no rodapé e, se possível, compartilha aí os nossos vídeos. Bom, o vídeo é esse aqui, que ela colocou na internet, né? A imparcialidade das profecias. João Batista e outros profetas. Ou seja, neste vídeo aqui, ela tenta justificar o injustificável, como sempre, tentando validar o ministério profético dos profetas no Novo Testamento, tá certo? Ela tenta, de todas as formas, dizer que nos dias atuais ainda existem profetas. E nós vamos desconstruir aqui esse conceito da irmã Nadi, usando as escrituras, tá certo? Tendo um suporte também teológico por trás para dizer com todas as letras que o ministério profético acabou em João Batista, tá certo? E a gente vai trabalhar isso aqui para termos um entendimento mais claro do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, tá certo? Com o profeta Ágabo e também as filhas de Filipe que profetizavam. Então esse vídeo aqui já vai com 16 mil visualizações, 1.108 comentários. Maria Helena, olha para aí, Maria do Carmo, Renata, Rose, Fernanda, Zanair, é sempre o pessoal da classe feminina. Eu não tenho nada contra vocês mulheres, eu só peço que vocês leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, meu Deus do céu, leia a Bíblia, minha gente. Leia a Bíblia. E outra, se vocês lessem a Bíblia, vocês iriam encontrar isso aqui, ó. Vocês iriam encontrar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 35, diz assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas.
quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, reverência, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais alguma coisa sobre algum ensino, questionem seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja, disse Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, onde ele coloca ordem na casa, no exercício dos dons. Paulo nessa carta coloca ordem na casa, porque estava demais. Um profetizava, outro profetizava, outro profetizava, um falava línguas, outro falava línguas, outro falava línguas, não tinha intérprete e era um pandemônio. Está entendendo? Então Paulo coloca ordem, e nessa ordem que Paulo coloca, né, no bom exercício nos dons e na liturgia de culto dentro da igreja, ele estabelece isso aí. Olha, as mulheres aprendam em silêncio. Viu, irmã Nadia? Aprende em silêncio, irmã Nadia. É vergonhoso a mulher falar. Oh meu Deus, se vocês lessem a Bíblia, vocês iriam aprender isso aqui. Mas tudo o que vocês trabalham em função dos revelamentos, adivinhações e profetadas. Não é pela Bíblia. Parece até que esse texto aqui não existe na Bíblia da senhora, né, irmã Nadir? É impressionante. Então, nesse contexto aqui, eu ainda vou usar aqui palavras do Dr. Lloyd Jones, tá certo? Eu vou usar um trechinho das palavras do Dr. Lloyd Jones falando sobre o dom da profecia, tá certo? Eu vou dar uma pincelada aqui, só enriquecer aquilo que já está autoexplicativo nas palavras dele. Mas eu vou colocar aqui para vocês aprenderem um pouco sobre o contexto do livro de Atos dos Apóstolos antes das cartas serem escritas e o porquê da existência tanto dos profetas quanto dos apóstolos juntos na mesma época. Eu vou explicar isso aqui, mas deixa o Dr. Jones falar um pouco. Mas antes disso, a minha treta maior é porque a irmã Nadir soltou esta pérola aqui e eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. Tá certo? Eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, só para você ver. Irmã Nadir, pelo amor de Deus, irmã Nadir, tenha de misericórdia, mulher. Vejam só. Vou soltar aqui, vamos lá. Vocês que me perseguem dizendo que eu sou mentirosa? Pois eu não vou lhe propor um desafio. Se eu sou mentirosa, tenho falado heresias aqui, se as visões e as experiências que eu tive com o Senhor do céu e do inferno forem mentira, que eu morra, que eu desça à sepultura rapidamente. Eita, meu Deus. Vocês aceitam o desafio? Mas se vocês prevaricaram, e tenho certeza que prevaricaram, glória a Deus, contra Deus através da minha pessoa, é vocês que vão morrer. Vocês aceitam o desafio? Aceito. E eu vou estipular 15 dias. Aceita. Qual é o primeiro? Pronto, é com base nessas palavras que eu estou disposto a aceitar esse desafio e fazer o vídeo de hoje. Em resposta à senhora, irmã Nadia, a senhora precisa procurar urgentemente ajuda. A senhora não é normal, irmã. Me desculpe a minha sinceridade, mas a senhora não é normal, não, irmão. Pelo amor de Deus. Então, o vídeo de hoje gira em função disso aqui, ok? Gira em função disso aqui, esse desafio que ela promoveu aqui no canal dela, tá certo? E eu queria discorrer mais sobre a questão do que ela trabalha no vídeo, querendo validar o ministério dos profetas nos dias atuais, tá certo? Antes de comentar alguma coisa sobre isso aqui e soltar o estudo do Dr. Jones sobre a questão dos profetas do livro de Atos, eu gostaria que vocês vissem aqui, vamos lá. E respondendo também a pergunta aí nos comentários, e alguns que dizem que os profetas terminaram em João Batista. Terminaram. Na sua Bíblia, leia comigo, Lucas 16:16, fala assim, Cristo falando aqui.
Sim. E a lei e os profetas duraram até João. Isso. Desde então é anunciado o reino de Deus. Isso. E todo homem prega força para entrar nele. Sim. O reino de Deus é tomada força, né? A gente não Você vai tem que entrar se em esforçar detalhes para sobre entrar isso nele. aí, é outro assunto. A lei e João Batista terminaram para Israel. Vamos sempre na história de Israel separar o que é de Israel e o que foi dito por Cristo para nós gentios de outras raças. Na história. Eu não estou falando de pregação em cima de púlpito, onde Deus espiritualiza a palavra, que é o Espírito Santo que maneja a palavra. Eu estou falando nos termos da leitura. Não é o Espírito Santo que maneja a palavra, somos nós. Tá certo? O Espírito Santo nos usa, nos inspira e nos ilumina a interpretação da palavra. Tá certo? Quem ilumina, quem dá o entendimento é o Espírito Santo. A gente é que maneja a palavra, as Escrituras, irmã. Pelo amor de Deus, bendito. Da história. Aqui é a história. O Senhor falando a Israel, ao povo de Deus. Que profeta termina em João Batista. Quer dizer, acabou o profeta para Israel. Deus não levantaria nenhum profeta para escrever depois de João Batista. Nada. Para historiar Israel. A lei terminaria também, a lei de Moisés. Ficou enferma. Diz aqui em Romanos, glória a Deus, vamos ler em Romanos, no capítulo, glória a Deus, 8. Não vou procurar aqui não, se não leia. Escutem, Capítulo escutem. 8 de Romanos, diz que a lei ficou enferma. 8:3 é o versículo. Diz que a lei ficou enferma para salvar, meus amados. Então a lei durou só até João Batista, porque posterior a isso entraria a graça, a pregação de um novo reino, que é o de Cristo, a graça, o sacrifício. Agora vai entrar o malabarismo, vamos lá. Nos atinge até o dia de hoje. Até que essa porta se feche, que essa dispensação se feche. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Pronto, aí agora ela vai para Atos dos Apóstolos. Vamos tirar, fazer cair por terra essa teoria agora mesmo. Ah, meu Leia Deus. comigo Atos 21, 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Veja que é no Novo Testamento e já no tempo da dispensação da graça. Um profeta Ágabo, por nome Ágabo. Paulo disse também, não desprezeis as profecias. E que eu saiba, quem profetiza é os profetas. Não, irmã, não, a senhora está confundindo aí. Quando Paulo declarou essa palavra, Paulo estava se referindo à questão dos dons, tá certo? Texto fora de contexto vira pretexto para heresia, tá certo? Quando Paulo falou, não desprezes as profecias, Paulo estava se referindo ao uso correto dos dons, irmãs, tá certo? O dom da profecia. E isso a gente vai explicar depois das instruções do Dr. Jones, tá certo? Mas vamos mais. Glória a Deus. Então, para Israel não se levantou. Você conhece algum que se levantou depois de João Batista para escrever a história de Israel? Para profetizar para o povo de Israel os tempos vindouros? Não, não se levantou. Se levantou os discípulos do Senhor para historiar a história do gentil. Não se levantou o discípulo de Cristo para historiar a história dos gentios, não, irmã. Se levantou, Deus levantou apóstolos, mestres, doutores, para o bom andamento da igreja. Os evangelhos, o período em que os evangelhos narram, ainda é o período da lei. Sabia disso, minha irmã? A graça só começa mesmo, de fato, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um período de transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, minha irmã. É a transição. Tá certo? E os discípulos de Cristo não tinham missão de escrever, narrar a história da igreja, não, irmã. O livro de Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi Lucas,
a partir de uma averiguação dos fatos, recolhendo informações, serve apenas para a gente se situar no tempo da igreja primitiva. Só isso, irmão. Oh, meu Deus do céu. Impressionante, mas eu vou soltar o vídeo do Dr. Jones e vocês vão entender claramente a diferença entre apóstolo e profeta e a necessidade desses profetas na igreja primitiva do livro de Atos dos Apóstolos. E de Israel. E nessa história dos evangelhos e dos apóstolos de Cristo, nós temos que estar separando algumas coisas que é estritamente para Israel, que acontecerá em Israel, e separar as profecias gentílicas, que é para nós e outras massas. É aí que entra muitas confusão na mente de pregadores, pastores, porque não conseguem fazer essa separação. Quero me aprofundar nesse tema, está subordinado ao tema a imparcialidade das profecias. Você já entendeu que nós gentis, né, a igreja de Cristo é gentílica. Glória a Deus, Deus levantou profetas. Não, irmão. Não. Do Senhor para profetizar. Pronto, eu vou soltar aqui o estudo do Dr. Jones, tá certo? Você dê uma olhada, por favor, você que gosta de aprender, que gosta de Bíblia, né? Que vive em função das Escrituras de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, dê uma olhada nesse vídeo e daqui a pouco eu volto para explicar alguma coisa. Amém? Veja o vídeo. Martin Lloyd Jones sobre o dom de profecia. Podemos dizer, contudo, que o profeta era uma pessoa a quem a verdade era dada pelo Espírito Santo. Vinha-lhes uma revelação ou mensagem ou algum discernimento da verdade e cheios do Espírito Santo podiam fazer declarações benéficas e proveitosas para a igreja. Certamente está claro que também isto era temporário, e por esta boa razão, que naqueles primeiros dias da igreja não havia escrituras do Novo Testamento, a verdade ainda não tinha sido exposta em palavras escritas. Tente imaginar a nossa posição se não possuíssemos estas cartas do Novo Testamento, mas apenas o Antigo Testamento. Era essa a posição da igreja primitiva. A verdade foi dada a ela, principalmente pelo ensino e pregação dos apóstolos, mas ela foi suplementada pelo ensino dos profetas aos quais foi dada a verdade e também a capacidade de falar com clareza e poder na demonstração e autoridade do Espírito. Mas uma vez que estes documentos do Novo Testamento foram escritos, o ofício de um profeta não era mais necessário. Por isso, nas epístolas pastorais, que se aplicam a uma etapa posterior na história da igreja, quando as coisas haviam se tornado mais estáveis e fixas, não há nenhuma menção aos profetas. É evidente que mesmo o ofício de profeta não sendo mais necessário, a chamada foi para os mestres, pastores e outros exporem as escrituras e transmitirem o conhecimento da verdade. Mais uma vez temos que observar que muitas vezes na história da igreja o problema surgiu porque as pessoas pensavam que eram profetas no sentido do Novo Testamento, e que tinham recebido revelações especiais da verdade. A resposta para isso é que, na perspectiva das Escrituras do Novo Testamento, não há necessidade de verdades adicionais. Essa é uma proposição absoluta. Nós temos toda a verdade no Novo Testamento, e não temos necessidade de quaisquer outras revelações. Tudo foi dado, tudo o que é necessário para nós está disponível. Portanto, se alguém alega ter recebido uma revelação de alguma nova verdade, devemos suspeitar dele imediatamente. A resposta para tudo isso é que a necessidade de profetas terminou uma vez que temos o cânon do Novo Testamento. Não precisamos mais de revelações diretas da verdade, a verdade está na Bíblia. Nunca devemos separar o Espírito da Palavra. O Espírito nos fala através da Palavra, por isso, devemos sempre duvidar e consultar qualquer suposta revelação que não seja completamente consistente com a Palavra de Deus. Na verdade, a essência da sabedoria é rejeitar completamente o termo revelação, no que nos diz respeito, e só falar de iluminação. A revelação foi dada de uma vez por todas, e o que precisamos e o que pela graça de Deus podemos ter, e temos, é a iluminação do Espírito para entender a palavra, de Martin Lloyd Jones. Christian Unity. Grand Rapids, Baker, 1987. pp 189, 91. Claramente, a explicação de Lloyd Jones acerca da profecia do Novo Testamento é contrária à posição continuista.
Porque o seu nome é levantado muitas vezes por aqueles que defendem uma posição continuista, a sua descrição de profecia se torna especialmente pertinente na atual discussão sobre os dons. Update. Alguns comentaristas têm sugerido que Lloyd Jones estava se referindo apenas à profecia escriturada e, portanto, suas declarações acima não se aplicam à posição continuista contemporânea. No entanto, este não é o caso. Num parágrafo da introdução da discussão acima, Lloyd Jones descreveu o tipo de profecia do Novo Testamento ao qual ele estava se referindo. No Novo Testamento, os profetas geralmente são unidos aos apóstolos, como no 2º capítulo desta epístola, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele próprio a pedra angular, Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 e 20. Mas, embora estejam junto dos apóstolos, os profetas são obviamente diferentes. Por exemplo, não era necessário que um profeta tivesse visto o Senhor ressuscitado. Na verdade, em geral, ele não precisava ter muitas das qualificações do apóstolo. Essencialmente, um profeta era um homem que falava sob a inspiração direta do Espírito Santo. É claro que, algumas vezes, um profeta era uma mulher. Somos informados no 2º capítulo de Lucas, que Ana era uma profetisa. De igual modo, é dito em Atos que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Atos capítulo 21 e 9. Existem muitas referências a profetas no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos nos é dito que havia vários profetas na igreja de Antioquia, alguns dos quais tinham vindo de Jerusalém, capítulo 11 e 27, e 13 versículo 1. Um deles, chamado Ágabo, profetizou que uma grande fome estava para vir sobre a terra, e ele exortou os cristãos sobre isso. Há um ensino específico sobre os profetas no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, de Martin Lloyd Jones. Christian Unity. Grand Rapids, Baker, 1987. p. 188. Observe que Lloyd Jones vê uma distinção entre apóstolos e profetas em Efésios 2 e 20. Isto vai contra a comum interpretação continuista desta passagem. Além disso, observe que Lloyd Jones inclui as filhas de Filipe, Ágabo e até mesmo os profetas congregacionais de 1 Coríntios 14 sob a égide da profecia do Novo Testamento que ele está discutindo. Nada nos comentários de Lloyd Jones, ao menos nesta seção em particular, sugere que ele abraçou a visão dos 2 níveis da profecia do Novo Testamento, que caracteriza a posição continuista contemporânea. O que o Dr. Jones está querendo propor aí, eu acredito que foi bem claro, é que no período de transição de Atos dos Apóstolos, tá certo? Não existiam as cartas apostólicas, só existiam os livros pergaminhos relacionados com a lei, tá certo? A lei. Então não existiam as cartas para instruir a igreja. E o que é que Deus fazia naquela época e naquele momento ali? Deus usava tanto os apóstolos como pessoas, como profetas, para trazer mensagem de edificação, exortação, correção, estímulo. Está entendendo? Então Deus usava os profetas para essa função, essa finalidade. Por quê? Porque não existiam as cartas. Ninguém tinha noção do que eram os dons espirituais, do que era o fruto do Espírito, porque as cartas não haviam sido escritas ainda. Ninguém sabia identificar o que era obra da carne, tá entendendo? O que era fruto do Espírito, o que eram os dons de profetizar, o dom de língua, ninguém sabia ainda, as cartas não estavam circulando. E o que acontece no livro de Atos, com a questão do profeta Ágabo, né? Não era um profeta equivalente ao Velho Testamento. Deus usava pessoas, está até aqui na Bíblia de Genebra, olha para aqui, tá? Na Bíblia de Genebra, tá certo? Eu separei aqui, eu vou enriquecer um pouco a instrução do Dr. Jones, tá certo? Tá aqui, falando sobre profetas, isso está na página de número 1573, se você tem uma Bíblia de Estudo de Genebra, abra na página 1573, no rodapé, ele vai falar sobre essa questão dos profetas, né?
que está escrito em Éfeso, no capítulo 4, versículo de número 11, está escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, tá certo? Então, aqui no rodapé da Bíblia de Genebra, essa questão de ter escrito aqui profetas, está dizendo assim, pessoa que servia como um vínculo de revelação direta e especial na igreja primitiva. Sua função incluía predição, exortação, encorajamento, advertência e esclarecimento. Bíblia de Estudo de Genebra. Então era essa a função do profeta usado pelo Espírito Santo para a igreja naquela época. Irmã Nadir, quando as cartas começaram a circular, veja que a questão dos profetas parou, não há nenhuma menção aos profetas, só há menção aos apóstolos. Ok, irmã? Só há menção aos apóstolos, e só os apóstolos escreveram cartas. Nenhum profeta escreveu carta, irmã. Sabe por quê? Porque teve um tempo determinado para isso. Quando as cartas começaram a circular, que o povo começou a entrar no entendimento do que era o fruto do Espírito, do que eram as obras da carne, do que eram os dons espirituais, do que era a armadura de Deus, né, para poder permanecer firme diante das astutas ciladas do diabo. Quando o povo começou a ter ideia, noção, né, de forma doutrinária dos ensinos apostólicos, então os profetas desapareceram, irmão. É por isso que no curso da história, né, na patrística, que são os discípulos dos apóstolos de Cristo, alguns discípulos dos apóstolos de Cristo, que escreveram cartas, né, Eusébio de Cesareia, Irineu, Policarpo, que foi discípulo de João, escreveu alguma coisa, e não narra nenhum profeta, irmão, na sua época. Não narra nenhum profeta. Por quê? Porque essa ação de Deus em usar pessoas acabou justamente no período em que as cartas começaram a circular. Amém, minha gente? Então é assim, eu vou concluir aqui, aceito o desafio, certo? A senhora está completamente enganada em tudo que a senhora fez até hoje, irmã. Está completamente enganada. Todo o ensino que a senhora tem promovido é torcido das Escrituras. A senhora torce o real sentido das Escrituras, tá certo? Eu vou concluir o meu raciocínio citando mais um texto das Escrituras. Vocês, mulheres, por favor, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vamos lá. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 10, que diz assim: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modestia e descrição, não com tranças, nem com ouro, pérolas, mas com roupas muito caras, mas que se vistam com boas mulheres, com boas obras, como convém às mulheres que professam a servir ao Senhor. Agora vem o texto que isso aqui eu tenho que ler o texto com texto, tá certo? Agora vem o texto, versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio como toda a reverência. Irmã, aprende em silêncio, irmã. Aprende em silêncio. Eu poderia até citar o restante do texto aqui, mas Paulo está tratando aqui que a mulher aprende em silêncio como convém às santas, na igreja. É algo impressionante que as pessoas não observam. Tá até aqui, ó. Vamos lá para o resto do texto. Não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. É a continuação do versículo de número 11 do capítulo de número 2. Então é assim, irmã, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Vamos procurar colocar a Bíblia em prática. E não esquecendo textos como esse. Quando Paulo coloca ordem na casa, no bom exercício dos dons, no uso dos dons, tá entendendo? E também promovendo a edificação da igreja. Não existem mais profetas nos dias atuais. Se Deus quer usar no dom da profecia, amém, Ele o fará.
mas com um propósito e objetivo específico da parte dele, não da parte dos homens. Os dons podem operar nos dias de hoje, Pedrosa? Podem quando Deus quer que eles operem. Se Deus quiser, tá querido, irmão, acabou-se, ok? Os dons não são de particular utilização. Ninguém tem autonomia para usar um dom como quiser usar. Não, ninguém. Os dons só operam hoje quando Deus quer, quando há um propósito específico. Amém? Eu quero concluir aqui, tá certo? Dizendo a você, não precisamos de inovações, não precisamos de modismos. O que precisamos é apenas da verdade. Não se esqueça de deixar um like aí no vídeo e comentar. Deixa o teu comentário e vamos debater sobre isso juntos em nome de Jesus e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Paz e graça.